Glórias a Deus, aleluia. Que a paz e a graça de nosso Deus seja sobre a tua vida, agora e sempre. Damos graças a Deus por mais esse dia, por mais esta manhã, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, de nos posicionarmos aqui à frente deste celular para postar mais esse vídeo de conversa sobre a palavra de Deus. Quero nesse momento ler convosco no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o não discípulo, o não apóstolo, Lucas, o médico amado, capítulo 18, no versículo 6 até o versículo de número 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 6 ao versículo 8, que nos diz assim a sacrossanta palavra de Deus. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glórias a Deus. Queridos, amados, a fé, uma palavra tão pequena, apenas duas letras, uma sílaba, fé. Parece algo tão insignificante, parece algo tão desprezível, porém, é a maior riqueza, é o maior tesouro que um homem, que uma mulher pode ter na sua vida. É a fé. Nessa vida, tudo pode ser tirado do ser humano, menos a sua fé. E se a fé não lhe pode ser tirado, então nada lhe pode ser tirado. Porque a fé é tudo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, no versículo 6, tão conhecido, diz: porque sem fé é impossível agradar-lhe. Falando de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que ele existe, segundo, que ele, Deus, é galardoador daqueles que o buscam. Então isso é o resultado da fé.
da fé em Deus, da fé em Jesus. O versículo 1 desse capítulo 11 dessa carta aos Hebreus, que ora citamos, diz assim: porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, alguém pergunta: o que é fé? A Bíblia responde. A Bíblia, este livro, essa coleção de livro, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus para o homem, escrito, que é Deus falando ao homem por escrito, responde à própria Bíblia. A fé, ela é o fundamento. Ela é aquilo sobre quem, sobre o que tudo tem que estar fundamentado. Tudo na vida do ser humano tem que estar fundamentado na fé, pela fé em Jesus. Alicerce, nós sabemos que é aquela base de concreto e ferro, areia, pedra, que se faz antes de levantar as paredes para se construir uma casa, um edifício. Cava-se o chão, abre-se uma vala no chão, na medida que vai ser construída aquela casa, e ali coloca as ferragens, e faz aquele concreto, e joga em cima daqueles ferros. Então aquilo ali é o alicerce, porque aquilo vai secar, vai petrificar, vai ficar petrificado, essa mistura do ferro com o concreto, e aquilo sustentará sobre si as paredes e as colunas que virão a ser levantadas em cima daquele alicerce. Então toda aquela casa estará sendo sustentada por aquele fundamento, por aquele alicerce. Então isso é a fé. A fé, ela precisa estar, primeiramente, em Deus, em Jesus, para que tudo aquilo que você necessitar, que você precisar de Deus, seja sustentada a você pela fé. Fé fala de crer. Fé fala de acreditar. De depositar confiança, certeza em uma pessoa. No caso aqui, em Deus.
E aqueles que confiam em Deus, aqueles que confiam em Jesus, tenha certeza de uma coisa: ele não será abalado, ele não ruirá, ele não virá ruína, se a nossa fé estiver fundamentada em Deus. Construir as nossas esperanças, o nosso amanhã, em Deus, pela fé, é a certeza certa da vitória. Sem fé, não se pode agradar a Deus. E a fé tem que ser em Deus. Jesus, em João 14, ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Essa é a recomendação. Jesus, quando aqui, ele buscou levar o homem sempre a Deus, sempre para direcioná-lo a Deus, buscando glorificar nele, em Jesus, a pessoa do Pai. Jesus mesmo disse na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João: tenho-te glorificado na terra, com a glória que tu me tem dado. Então ele pede para Deus glorificar o seu servo, com a mesma glória que Deus o glorificou. Então, quando Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós precisamos ter a nossa fé unicamente e exclusivamente em Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque em João 16, Jesus mesmo diz que tudo o que se pedisse a Deus no nome de Jesus, Jesus fazia com que o Pai nos concedesse, para que o gozo da pessoa fosse em Deus completado. E ele até censurou os discípulos, dizendo: até agora não me pedistes nada. Pedi e dar-se-vos-á. Então a fé, ela precisa estar fundamentada na pessoa de Deus em Jesus. Porque sem Jesus não se alcança nada de Deus. O caminho para se alcançar de Deus alguma coisa é por Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não se tem como fazer um atalho a Deus sem passar por Jesus. Não se chega a Deus se não for por Jesus. E precisa ter fé. A fé é o firme fundamento. É firme. A fé, quem tem ela, se mantém firme. Tudo parece desmoronar à sua volta. Tudo parece ruir à sua volta. Mas quem tem fé em Deus, sabe
como Abraão sabia que mesmo que ele matasse Isaque, o seu filho, oferecendo a Deus em sacrifício, Deus tinha o poder de trazer o seu filho de volta à vida. Abraão tinha essa certeza. Abraão tinha essa convicção nele. Abraão cria em Deus. Ele tinha fé em Deus. Ele tinha uma certeza viva em Deus de que, assim como Deus, ele já velho, Sara já velha, Sara já com a idade de gerar ultrapassada, Abraão também. E além do mais, ela era estéril. Então aí tinha 3 agravantes na vida de Sara, na vida de Abraão. Primeiro, que já estavam velhos. Segundo, que já tinha passado o tempo de Sara como mulher gerar algum filho. E terceiro, que Sara era estéril. Mas quando Deus chegou para Abraão com 89 anos e lhe refez a promessa de que ele teria um filho na sua velhice, Abraão não duvidou. Abraão não rechaçou. Abraão creu que o Deus dos céus, que o Deus soberano, o Deus poderoso, era fiel para lhe fazer uma promessa e lhe cumprir a promessa que ele fez. E que ele tinha poder para reverter a esterilidade de sua mulher. Ele cria que Deus tinha poder para fazer com que os seus espermatozoides envelhecidos, infrutíferos, viesse novamente a gerar. Ele cria que Deus podia refazer produtivo o útero e os ovários e os óvulos da sua mulher. Abraão creu nisso. Ele não duvidou, mas ele creu. E isso lhe foi imputado como fé. Lhe foi imputado por fé. De sorte que, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, ele diz que os da fé são os filhos de Abraão, o pai da fé. Abraão cria em Deus. E já envelhecido, já ultrapassado o tempo de dar à luz a algum filho, Sara estéril, mas ele creu na promessa. E esse mesmo Abraão, que creu na promessa, quando todas as possibilidades já tinham passado,
que ele poderia ter um filho. Quando Deus lhe pediu o filho agora já nascido, já grande, já muito amado por aquele pai idoso, mas Deus vem e lhe pede o filho em sacrifício. Abraão não o negou. Abraão não cochichou. Mas Abraão seguiu no caminho da obediência ao lugar escolhido e determinado por Deus para o sacrifício. Mas ele foi confiante. Ele foi crendo que o mesmo Deus que lhe fez gerar esse filho, após morto, tinha o poder de revivê-lo, de ressuscitá-lo, de trazê-lo novamente à vida outra vez. Isso é fé. É ver o além, sem enxergar. É ver o possível, diante do impossível. Mas ele cria em Deus. E ele seguiu. E o interessante, que quando chegou ao pé do Monte Moriá, aonde ele tinha que escalar, subir, para oferecer o filho a Deus em um sacrifício, ele disse para os seus 2 moços, escravos que o acompanhavam: ficai aqui, que eu e o moço iremos, e após termos adorado a Deus, retornaremos. Mas vocês esperam aqui. Esse negócio é meu e do meu filho com Deus. Vocês esperam aqui que nós vamos. Eu vou oferecer, dizia para si próprio, pois ele não relatou isso nem para Sara, nem para ninguém. Não se sabia o que Abraão ia fazer lá em Moriá. A única coisa que eles tinham na mente era que ele iria oferecer um sacrifício, pois Abraão era homem de sacrifício. Abraão era homem de oferta a Deus, estava sempre sacrificando a Deus, sempre ofertando a Deus. Então na mente deles Abraão iria oferecer um sacrifício. Ainda que eles mesmo também não viam o cordeiro para se oferecer a Deus. Mas ele sabia que Abraão era homem de sacrifício. Era homem que sacrificava sempre algo a Deus. Então quando Abraão diz: ficai aqui, no pé do Monte Moriá, que eu e o moço iremos, e após adorarmos, retornaremos. Certeza. Abraão já saiu crendo, irmão. Abraão cria em Deus. Abraão não duvidava de Deus. Duvidar é como a onda do mar, que vai para lá e para cá levada pelo vento. Precisa ser firme. Não cochear nem para a esquerda nem para a direita. E nem para trás. Mas olhar firme para frente, para aquele que é o autor e consumidor da nossa fé, Jesus. Ele é o consumador da fé. Tem que seguir olhando para ele. Tudo está difícil, humanamente vendo, olha para Jesus. Olha para frente. Jesus está à tua frente te seguindo, te direcionando, te orientando para a vitória.
Não olha para trás. Olha para frente. Para Jesus, o autor e consumador da fé. Abraão seguiu. Ele cria. Ele tinha fé em Deus. Abraão, o crente. Abraão, o que cria. Ele sobe o Monte Moriá. Cabisbaixo, o moço Isaac, na faixa dos seus 16, 17 anos, obediente ao pai, levando a lenha nas costas. Indaga, cadê o cordeiro? Abraão diz que Deus proveria o cordeiro para si. E o menino, obediente ao pai, ele segue subindo o Monte Moriá, com certeza na frente do seu pai. E lá se tem todo o desfecho que você já conhece. E Abraão volta com o menino. Abraão volta com o rapaz para os seus servos ao pé do monte. E volta para casa. E isso lhe foi imputado por justiça. Fé. O firme fundamento das coisas que se esperam. A prova das coisas que se não vê. Quem tem fé em Deus, unicamente e exclusivamente em Deus, não é em divindades pagãs, feitas pelos homens e nomeados de deuses, não. É unicamente em Deus por Jesus Cristo, que é o consumador da nossa fé. Ele que consumou a fé. Quando ele disse, está consumado a obra de redenção que tu me destes a fazer. De agora, todos aqueles que creem em Jesus serão salvos. Serão salvos. Mas é só em Jesus. É somente por Jesus. Não é por Pedro, Paulo, Tiago, João, Maria, Aparecida. Não, é somente em Jesus. Só há uma fé. Só há um Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem. Então Abraão, ele cria em Deus. Então aqueles que são da fé são os filhos de Abraão. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus precisa ter fé. E a fé é o firme fundamento. O fundamento precisa ser firme. E para ele ser firme, ele não pode ter areia. Areia não é sustentável, não é confiável. A areia se esmiuça, se esfarela. A areia se dissolve. A areia não aguenta impacto, a areia não aguenta peso. Mas o concreto com ferro se petrifica, aguentando e sustentando todo o peso que se fizer necessário de se colocar sobre ele. A fé aguenta todo o peso. A fé sustenta todo o peso da vida.
A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, faz o homem e a mulher suportar coisas na vida que humanamente não suportaria. Quantos irmãos e irmãs que suportaram pesos na vida, que humanamente não suportariam. Quantos morreram pela fé, crendo, vendo um gozo maior do que o sofrimento que estavam passando, mas resistindo pela fé, porque a fé lhes motivava numa esperança, no amanhã, num futuro maravilhoso de glória nos céus, com Jesus, com Deus. Morreram, mantendo firme a sua fé em Deus. Mártires. Estão no capítulo 11 aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Homens, mulheres que morreram, crendo, ainda que não via, mas pela fé acreditava que era real. As promessas que Deus lhe faziam, se permanecessem fiéis a Ele pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. É pela fé que nós cremos no arrebatamento da igreja. É pela fé que nós nos santificamos. É pela fé que nós nos purificamos. É pela fé que nós nos guardamos da corrupção desse mundo. É pela fé que nós abandonamos o mundo. É pela fé que nós deixamos as vaidades. É pela fé que nós deixamos Jesus nos transformar, nos regenerar ao molde do padrão estabelecido por Deus, que não é o padrão nem o molde deste mundo, que desfigura, descaracteriza o ser humano da sua personalidade natural, da sua personalidade própria, lhe dando um parecer enganoso e mentiroso que não é ele mesmo. As pessoas hoje são o que não são na realidade, no natural do seu ser, por uma imposição da sociedade, para agradar a sociedade e não a Deus. Mas quem tem fé, ele aceita o seu aspecto natural de ser, para agradar a Deus. Crendo, confiando, que Deus é o Senhor da sua vida, é o Senhor do seu corpo. Então vive uma vida pela fé, deixando de desfrutar das coisas que este mundo lhe possa oferecer para satisfazer a sua carne, para viver uma vida na rejeição de tudo isto, como para agradar pela fé ao Deus que nos fez uma promessa de que o céu é santo e para o santo, e que lá só vai santo, e que lá só permanecerá santos. Então, pela fé, deixamos Jesus nos santificar, porque vemos o céu por dentro, ainda que não víamos, ouvimos pelos olhos físicos, ainda que nunca fomos lá, mas pelo que a Bíblia descreve de como é o céu, a fé gerada em nós nos leva a ver o céu pelo lado de dentro e toda a glória que está preparada para aqueles
que tem fé em Jesus e o aceita como seu Senhor e seu Salvador e o professa vivendo uma vida de santidade aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Duas coisas que a fé é. É o firme fundamento das coisas que se espera. E ela é a prova das coisas que se não vê. Isso é fé. É onde você fundamenta suas esperanças, suas expectativas, seu amanhã, seu futuro, sua vida após esta vida. Está fundamentado pela fé em Jesus. Porque Ele nos fez essa promessa. Ele nos fez a promessa de uma vida eterna após a morte. Nós cremos pela fé. E deixamos tudo aqui. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não nos servimos do mundo. Para satisfazer a carne. Mas crucificamos a nossa carne na rejeição das coisas do mundo que ela tem prazer, que ela deseja. Para viver uma vida diferenciada desse mundo, das pessoas que vivem segundo este mundo. Ainda que criticado, zombado, perseguido, rejeitado, mas como agradar a Deus de uma maneira gloriosa em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. Pela fé. Fazemos isso pela fé em Jesus. Fazemos isso pela fé em Deus. Porque sabemos que Deus é real. O céu é real. O arrebatamento é real. Só quem vai para o céu, isso é real. É santo, isso é real. Porque nós temos fé. E a fé, ela é dada por Deus. A fé é nos dada pelo próprio Deus. Ele nos fez a promessa, Ele nos fez as promessas, e Ele mesmo nos dá a fé para crermos nessas promessas, na realidade da existência dessas promessas que Ele nos fez. E nos dá fé para crermos que Ele, que nos fez essa promessa, é poderoso, soberano, para as cumprir na vida daqueles que crêem nele, que é capaz de cumprir essas promessas feitas. Isso é que é Deus. Isso é Deus. Ele nos dá a fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo o ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A única palavra que gera no homem e na mulher a fé em Deus é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala de Deus, em Deus, sobre Deus. E é isso que se precisa ouvir. Para então se ter fé em Deus
e de que Ele é poderoso para cumprir as promessas que Ele nos faz. Você vai ao banco tomar um empréstimo. Antes do banco lhe emprestar, ele precisa ter fé em você. Ele precisa ter credibilidade em você, de que o banco vai te emprestar o dinheiro e você vai pagá-lo. Mas como que o banco, o gerente do banco, virá ter fé em você? Depois dele ouvir de você, sobre você. E como que o banco faz isso? Como que o gerente vai saber a seu respeito? Através do seu CPF. O seu cadastro de pessoa física diz tudo sobre você nacionalmente, dentro do Brasil. Seu CPF vai dizer quem você é. Quando ele digitar seus dados no sistema, se tiver alguma coisa que te desabone, que te condene, que manche a tua reputação, a tua moral, vai estar ali no sistema. Então você não será confiável para um empréstimo do banco. Mas se nada constar, você é considerado uma pessoa de confiança, digna de um empréstimo, então você terá o empréstimo. Assim é a fé para com Deus. Deus nos deu, Deus nos dará a ouvir sobre Ele, a saber tudo sobre Ele, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, que contém tudo sobre Deus, tudo necessário para o homem saber sobre Deus, para que então o homem venha a gerar uma fé em Deus, uma credibilidade em Deus e entregar a sua vida a Deus. Entregar-se totalmente, não pela metade. Não somente o espírito, a alma e o corpo se entregue à vaidade, ao mundanismo, aos prazeres carnais dos seus sentidos. Não. Mas ele tem fé em Deus, e Deus que não aceita metade, nem porcentagem, mas totalmente, total, completo. O homem e a mulher entregam a Deus o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Pela fé que ele teve em Deus, ao ouvir pela palavra sobre Deus, de Deus. Isso é fé. Mas a palavra de Deus também diz que a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses capítulo 3 diz que a fé não é de todos. Olha que coisa interessante. Nem todos podem ter fé. Isso é interessante. Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus,
Porque a fé não é de todos. Quem vive de modo dissoluto, depravado, quem vive na maldade, é porque não tem fé em Deus. E se não tem fé em Deus, é porque a fé não é de todos. Embora Deus deu a fé para todos, mas nem todos querem ter fé em Deus. Por isso que a fé não é de todos. Não é que Deus deu fé para João e não deu fé para Maria. Não. A fé é para todos. Mas o ser humano, no seu livre-arbítrio de escolher, muitos escolhem não ter fé. Não crer em Deus, não acreditar em Deus. Então, por isso que Paulo diz que a fé não é de todos. Por isso que Jesus disse aqui na palavra que nós acabamos de ler. No texto que nós lemos de Lucas, quando Jesus falava sobre a parábola do juiz iníquo. Quando Jesus falava sobre a parábola do juiz iníquo. Iníquo é aquele que não observa a equidade. É aquele que não observa a justiça natural. Então o juiz aqui era iníquo. Era aquele que não observa a equidade. Equidade é aquele que não observa a justiça natural. Mas esse juiz tinha um problema. Jesus aqui ensinava nessa parábola sobre a necessidade de orar sempre. De orar continuadamente. Eu disse aqui no vídeo anterior que nós podemos orar em todo tempo, a todo tempo, a todo momento. Que necessariamente não precisamos estar de joelhos para orar. Não precisamos chegar o momento de podermos em algum lugar ajoelharmos para orar. Deus não aceita a oração somente de joelho. De joelho é melhor, de joelho é mais gostoso. De joelho se mostra reverência ao Criador quando nos curvamos sobre o joelho. Mas nem sempre nos há possibilidade de onde estivermos podermos ajoelhar. Então nós podemos orar onde estivermos, na posição do corpo que nos encontrarmos. Então se pode orar em todo tempo, a todo momento. Andando pela rua, vamos orando. Se nos assentamos em algum lugar, oramos. Se estamos de pé dentro do ônibus, assentado, oramos. Não há uma regra de posição corporal para se orar. Oramos e podemos e temos que orar em todo o tempo, a todo momento. Então, nessa parábola aqui de Lucas 18, Jesus falava da parábola do juiz iníquo, que não respeitava homem algum e nem temia a Deus. Mas nesta cidade também tinha uma viúva, que tinha um problema, que cabia a esse juiz iníquo, ainda que não respeitava homem algum daquela cidade e nem temia a Deus, mas cabia a ele, como juiz, julgar o caso daquela viúva. E depois de muita insistência daquela mulher, rejeitada várias vezes pelo juiz, o juiz se negou várias vezes a atender o caso dessa mulher. Mas ela foi persistente, insistente. Ela não se entregou, pois a sua necessidade era maior.
Até que o juiz disse: ainda que eu não respeito homem algum, nem temo a Deus, vou atender essa mulher, para que ela não mais me importune. É onde então Jesus diz, chamando a atenção dos discípulos e dos que estavam presentes, para a atitude do juiz, chamando a atenção dos discípulos, dos apóstolos e da multidão que o ouvia para a atitude do juiz, para aquilo que o juiz disse. Quando ele disse, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, com sua insistência em rogar a mim pela sua causa, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Mas saiba de uma coisa, irmão. Deus não se sente importunado por você no seu muito orar a Ele. O diabo é quem diz isso e que tenta incutir isso na mente do homem e da mulher. De que há muita oração importuna a Deus. Isso não é verdade. Isso é conversa do diabo. Deus tem prazer, Deus se agrada em quem muito ora. É verdade, convém ressalvaguardar aqui, que Deus não responde pelo muito orar. Isso é verdade. Se o teu caso está demorando para Deus resolver, é porque talvez tua oração ainda não tocou em Deus. Você está orando, mas está como aquela passagem que diz que pedi, não recebeis, porque pedis mal. Então, para alguns, talvez Deus não resolveu ainda, porque está pedindo mal. E se pede mal, Deus não ouve, não recebe. E a vida também precisa estar em santidade diante de Deus, para não cumprir Isaías 59. Então tudo se convém observar. E quem conhece a minha vida melhor do que eu é eu mesmo. Abaixo de Deus, quem conhece a minha vida, quem conhece como eu estou, quem conhece o que eu sou diante de Deus, para com Deus, é eu mesmo. Então precisa fazer-se uma análise, uma retrospecção, introspecção, para ver como nós estamos para com Deus, diante de Deus. Se nós não estamos orando, e Deus não nos tem respondido, não nos respondeu, devido a estarmos pedindo mal. Mas a viúva aqui, ela foi persistente na oração. Não sei quantas vezes ela foi até esse juiz e ele lhe respondeu mal. Não lhe deu atenção no caso. Mas eu quero dizer para você, e repito, que o seu muito orar jamais importunará a Deus. Deus jamais sentirá importunado pelo teu muito orar a Ele, louvar, cantar, glorificar e exaltar. Pelo contrário, isso é agradável a Deus. Quando se faz com sentimento de devoção, com sentimento de sinceridade, de fidelidade a Ele, com a vida em santidade a Ele, isso é agradável.
Pelo contrário, cumpre-se também aquela palavra de provérbio que diz que a oração do ímpio cheira mal às narinas de Deus. Mas se tu és justos pelo sangue de Jesus, já foi justificado, está justificado, é justificado todos os dias, o dia todo, pelo sangue de Jesus. À medida que tu ora, saiba que a tua oração, ela cheira como incenso defumado às narinas de Deus. E Ele pede mais, mais, mais para você. Oh, glória a Deus! Mas Jesus chama a atenção aqui da multidão para o que o juiz disse àquela mulher. Aí Jesus disse: ouvi o que diz o injusto juiz. Aí ele diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se tu és escolhido de Deus, se tu és escolhida de Deus, por Deus, para Deus, você aceitou a Jesus Cristo, porque o próprio Jesus disse que aquele que o Pai trouxer a ele, de modo algum ele lançará fora. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então, se você foi um, se você foi uma, se você é um, se você é uma dos escolhidos, das escolhidas de Deus, que foi levado a Jesus para Ele salvar, Deus te fará justiça na tua causa. Deus fará justiça no teu problema, na tua enfermidade, e Ele vai te dar vitória. Mas a condição é, se tu és um escolhido, escolhida por Deus, levado a Jesus, Jesus não te lançará fora. Mas Deus, como justo juiz que é, Ele vai te fazer justiça. Glórias a Deus. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tarde para com eles. Tardio aqui quer dizer longânimo. Longânimo aqui quer dizer paciente. Paciente. Viu? Não é que Deus vai tardar em ti. Não, não, não. É que Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente. Ele não se apressa. Ele vai fazendo as coisas de maneira que Ele vai lapidando a pessoa que está orando. Mas não é que Deus, Ele é sádico. Não é que Deus gosta de ver você sofrendo. Não é que Ele tem prazer, não. É para nos lapidar. É para trabalhar em nós, é para nos aperfeiçoar, porque se tudo que nós necessitássemos, se tudo que nós precisássemos, orássemos a Deus e já de imediato Ele nos desse, as coisas se tornavam monótono para com Deus. Então Deus, Ele faz as coisas não no nosso tempo. Nós oramos hoje e queríamos para ontem. O trabalhar de Deus é diferente, é a vontade dele que predomina. Ele sabe, ele conhece até quando você suporta, até onde você pode suportar. Ele conhece a tua estrutura, ele lembra-se de que nós somos pó. E Ele não nos deixará ser tentado além das nossas forças, além da nossa capacidade de suportar.
Ele está trabalhando na tua vida. Mas continua crendo, continua tendo fé, continua confiando em Deus. Ele vai te fazer justiça. Mas é no tempo dele. É na vontade dele. A nossa é tudo para ontem. Mas Deus tem o tempo dele, e o tempo dele é quem predomina. A vontade dele que predomina, não é a minha, não é a tua, não é a nossa. Então, quando diz que Deus é tardio, não é que ele demora, ele chega na hora certa. Ele nem atrasa e nem adianta. Chega na hora certa, no tempo dele. Então, quando diz que ele é tarde, é porque ele é longânimo. Longânimo quer dizer que não é apressado, que é vagaroso, paciente. Paciente para suportar ofensa. Isso quer dizer longânimo, que vem de tarde. Mas Deus vai te fazer justiça. Ele te fará justiça. E Jesus disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha que interessante. O mesmo Jesus diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Mas o tardio aqui é aquele que eu disse. Longânimo. Longânimo quer dizer paciente. Deus vai trabalhando no ser humano, lapidando, mostrando que ele tem que ser sempre dependente de Deus. E que Deus faz tudo como lhe apraz, na hora que ele quer. Mas o mesmo Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí Jesus exclama: quando, porém, vier o Filho do Homem, uma referência a ele, a Jesus, pois quando aqui Jesus trazia a ele 3 títulos: Filho de Deus, Filho de Davi e Filho do Homem. Filho de Deus falando da sua divindade, Filho de Davi falando da sua geração, e Filho do Homem falando da sua humanidade, como filho de Maria e de José. Filho do Homem, quando ele vier, porventura achará fé na terra? Jesus perguntou, porque aquela viúva teve fé para persistir em oração. Persistir em oração é para quem tem fé. Quem não tem fé desiste. Nos primeiros minutos de oração ele já desiste. Ele já se dá por vencido pela fraqueza, pelo cansaço, pela preguiça, pelo desânimo. Ele acha que Deus está demorando, ele já queria dobrar o joelho e o milagre já tinha que acontecer, a cura já tinha que acontecer, as portas já tinha que abrir, já tinha que abrir o céu e chover. Não, irmão. É no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no querer de Deus, é na vontade de Deus. Continua orando. Continua clamando, continua buscando, continua jejuando, continua sendo fiel, continua sendo santo, continua te aperfeiçoando diante de Deus.
E você vai cair no agrado de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus. E Deus te fará justiça. Mas não deixe a fé morrer. Não deixe a fé morrer. Exercite a fé. Exercite ela, crendo. Ore, busque, peça, abençoe. Isso é exercitar a fé, é manter a fé em exercício contínuo. Creia em Deus. E Deus te dará a vitória. Deus te abençoará. No nome de Jesus. Insista. Orar tem que ser uma necessidade contínua. Assim como temos necessidade de comer para alimentar o corpo, nutrir o corpo. Assim tem que ser a oração na nossa vida. Temos que sentir sempre essa necessidade. Senão morremos espiritualmente. Senão não suportamos. Seremos vencidos. Então orar é uma questão de necessidade, não de costume. Mas de necessidade. Não nos alimentamos, não bebemos água por necessidade. Ou por costume. É por necessidade. Comemos e bebemos água por necessidade. E não por costume. É porque nós necessitamos de comer e beber água. Assim é a oração. Na vida do crente, na vida da mulher, do homem. Porque quando oramos, falamos com Deus, conversamos com Deus. E assim como nós temos necessidade de conversar uns com os outros, precisamos sentir, manter, nutrir essa necessidade de conversar todo dia, o dia todo com Deus. Não importando a posição do corpo que nos encontrarmos. Mas temos que sempre sentir a necessidade de conversar com Deus. Agradecendo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus. Pai amado, glória a Deus. Aleluia. Isso é conversar sempre, continuadamente com Deus. É uma necessidade. E muito mais agora nessa época de pandemia. Que Deus te dê vitória, que Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Amém.